Então, encontro importante hoje, o governo federal recebeu o presidente da China, Xi Jinping, em uma visita no estado, ali no Palácio da Alvorada, em Brasília. O país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, e além do presidente Lula, outras autoridades acompanharam esse encontro diplomático, como também os ministros Fernando Haddad, falávamos dele há pouco, Simone Tebet e o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e também a ex-presidente Dilma Rousseff. Em uma declaração à imprensa, Lula reforçou a posição do Brasil e da China em busca pela paz e contra as guerras. Vamos ouvi-lo. Defendemos reforma da governança global e um sistema internacional mais democrático, justo, equitativo e ambientalmente sustentável. Em um mundo assolado por conflitos armados e tensões geopolíticas, China e Brasil colocam a paz, a diplomacia e o diálogo em primeiro lugar. Agradeci o engajamento no chamado à ação pela reforma da governança global que o Brasil lançou no âmbito do G20. Os entendimentos comuns entre o Brasil e a China para uma resolução política para a crise na Ucrânia são exemplo da convergência de visões em matéria de segurança internacional. Muito bem, agora nós vamos então fazer a discussão aqui na mesa, justamente. É o principal parceiro comercial. A gente sabe que hoje o mundo, vive uma verdadeira guerra comercial. Com a vitória de Trump, muito se espera das tarifas, elas estão aumentando, mas não apenas questão que envolve os Estados Unidos, a própria Europa também. A gente sabe que a capacidade chinesa é muito grande. Outro dia o Instituto Aço Brasil me informava que acho que em um mês a China produz toda a produção brasileira. Então, para ter uma noção do que há de excesso de aço aí, e por isso que também o Brasil adotou mais 15%, os Estados Unidos foi para 50%, e assim nós vamos. E também, é claro, o impacto, o que isso pode acontecer um fechamento aí dos Estados Unidos e a repercussão que poderia acontecer com a China, beneficiaria o Brasil ou não, ou a economia mundial iria justamente baixar. Eu quero ouvir o Milagre, então, para falar sobre esse tema aí, um principal parceiro importantíssimo do agronegócio, O Brasil tem talvez o agronegócio brasileiro mais produtivo também do mundo, por isso mesmo sofre com retaliações que são colocadas como meio ambiente para tirar ele do mercado, mas de fato é um parceiro estratégico para qualquer país, Milagre? Exatamente, Marcelo. Eu quero depois até ouvir a Maria em relação a essa questão de aproximação pós-eleição, mas eu vejo isso com bons olhos e também um grande interesse da China agora a se aproximar muito mais do Ocidente, da América do Sul, considerando o resultado norte-americano. Nós sabemos que a China hoje é um dos principais consumidores de produtos e serviços do Brasil. O Brasil também tem uma relação que se estende por 50 anos, e essa reunião com o Lula, com o Xi Jinping, foi justamente para assinar mais 30 atos aí de cooperação, de acordo entre esses governos. Só para se ter uma ideia, são 157,5 bilhões aqui que foram transacionados nessa parceria, nesse acordo, ou seja, o Brasil sendo um dos maiores parceiros comerciais da China. É importante destacar aqui, quero trazer à mesa também essa discussão, que uma das promessas do Trump era enrijecer as tarifas em relação à China, em relação aos Estados Unidos, chegando aí a falar em 60% de tarifas, o que certamente ia tornar pouco competitiva a China no mercado norte-americano. E é logicamente que, como a dominância e a influência americana é forte, o país tenderia a estar mais próximo e a fazer concessões àqueles outros países, inclusive da América do Sul, que assim adotem ou que assim caminhem. Então, nesse sentido, é importante a gente observar que a eleição americana tem também o seu dedo, o seu toque nessa aproximação, onde eu vejo que a China tem o interesse em expandir essas relações, firmar, estreitar essa relação, até mesmo para suportar o que nós teremos a partir de 2025 com a posse do presidente Trump. Já que você falou da Maria, quero ouvi-la justamente. Maria, a gente sabe que passada a campanha... Especialista. O Trump já ganhou, mas tem aquele movimento que você desce do palanque, e tem que enfrentar o mundo real. Como o Milagre falou, 60%. Ok, vou tomar essa decisão. Mas isso pode gerar justamente uma inflação nos Estados Unidos. E a gente sabe que o Biden, como disse muito bem o Zagarino lá, perdeu justamente pela questão econômica. Nós estamos acostumados aqui com hiperinflação, mas lá
uma inflação permanente muito alta, a população não aguentou. Pois é, a questão dos Estados Unidos, né, o custo de vida do norte-americano realmente aumentou muito. Eu vou aqui parafrasear o Capês, que sempre fala essa frase, "Is the economy stupid?", que é de um assessor do Clinton, se eu não me engano. Realmente a economia é o órgão mais sensível do corpo humano. Mas, como dizia o meu colega Milagre, e eu faço coro ao que ele disse, de fato, os números são impressionantes. A China se tornou, de fato, uma potência econômica que não tem como negar. Então, ela está aí se sobressaindo. A partir do momento que ela se estabeleceu domesticamente, em termos econômicos, ela partiu para o internacional, que é o movimento, né, de toda potência, que toda potência faz, né? Houve isso na potência na época da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, e agora a gente está vendo aí a China. Eu acho que a eleição do Trump, ela marca, de fato, uma nova era nas relações internacionais, uma nova era no que a gente conhece como governança global, uma nova era do multilateralismo, que de fato está entrando em crise. Eu enxergo duas grandes frentes surgindo com essa nova eleição, né, do mandato Trump 2, de uma parte chefiada, né, pela China e toda essa narrativa do sul global que o presidente Lula tanto defende. Temos aí os BRICS, pode você gostar ou não, mas não tem como negar a importância econômica destes países. Inclusive, até estava tendo uma conversa com alguns amigos ontem que falaram nos BRICS o seguinte: a China tem o dinheiro, a Índia as pessoas e o Brasil a interface. O Brasil é um país conhecido internacionalmente pelo seu bom posicionamento diplomático, que conversa com todas as nações do mundo. Isso foi tanto nos governos Bolsonaro, governo Lula, governo Temer, não tem como negar o histórico diplomático do Brasil. Então eu enxergo, como eu disse, de um lado, essa parte mais de sul global, tanto defendida pela narrativa do Lula, e de um outro lado temos o Trump e os seus aliados. O próprio Milei incorporou esse novo direcionamento das relações internacionais, né, com seu posicionamento ao G20, que pontuou alguns aspectos relacionados aos acordos, à postura de alguns dos líderes. Então, a gente está vendo aí um sistema multilateral dividido em dois, né? Então, acho que essa eleição de Trump 2 marca essa nova disrupção no que a gente está acostumado, e vamos ver cada vez mais China e Estados Unidos aí colidindo entre si, porque eu acredito, apesar do Trump ter essa postura mais imprevisível que as pessoas falam, ele é um homem de palavras. Eu acredito sim que ele vai endurecer a política das tarifas, as políticas comerciais para com a China, para justamente cumprir o que ele prometeu na campanha. Não acredito que vá ser 50%, pode ser que seja um pouco mais abaixo, mas de fato vai haver sim um endurecimento, e vamos acompanhar, como você falou, pressão inflacionária nos Estados Unidos, apesar do mercado ter ficado muito satisfeito com as eleições do Trump, né? As próprias bitcoins subiram, enfim, alguns setores ficaram muito felizes, que é o setor, né, de algum energético, a questão da energia. Mas, enfim, é uma pauta que, assim, se eu vou falar horas, não vou dar espaço para meus colegas. Mas é isso. Exato. E, Maris, os americanos, né, eles, em determinado momento, queriam comprar produtos que não fossem feitos na China. E aí a grande surpresa é que praticamente não tinha como fazer isso. É impossível segurar. A cadeia global econômica agora... Exato. E é um fenômeno, assim, de 40, 45 anos, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma missão de empresários na China, e os mais antigos, que conheciam a China lá atrás, garantiam que não havia nada, não tinha estrada, não tinha restaurante, não tinha trem, não tinha... E em 40 anos, uma mudança absurda. Eu posso só complementar o que você falou? Né? É engraçado, rapidamente, todo mundo aqui sabe que a China, há um tempo atrás, 40 anos mais ou menos, tinha a política do filho único, né? Que a população era muito grande, então o governo incentivava, as pessoas não podiam ter mais de um filho, então era aquele subdesenvolvimento, quase que campesionato, né, aquilo ali. Atualmente, a China atingiu patamares de país desenvolvido, e isso, consequentemente, impacta a demografia dos países. Quem tiver em casa pode dar uma olhada nas pirâmides demográficas e comparar a evolução das pirâmides a partir do momento que os países eles se tornam mais desenvolvidos economicamente. E o que aconteceu na China, agora que a população está desenvolvida, melhorou a qualidade de vida, as pessoas não estão tendo mais filhos, e o governo está desesperadamente ligando para os casais, pedindo para que eles tenham mais filhos, porque a política do filho único virou ali, né? Virou de praxe, as pessoas estão tendo outro tipo de oportunidades, e aí está revertendo aí o modelo anterior.
enfim, Inclusive, da pirâmide falar demográfica. de uma queda realmente demográfica perigosa para a China, nos países que poucos países, talvez só os Estados Unidos, ontem até o Campos Neto falava isso, essa visão demográfica, né? E que eles não conseguem agora fazer esse movimento, o contrário, né? Que as pessoas tenham mais de 1, 2 filhos e os países têm toda essa condição e fica muito delicado. Mas, Marisa, a gente falava, é uma dependência de fato, foi uma estratégia até de empresas americanas que foram para lá para produzir mais barato, ganhar produtividade, e agora nós temos aí a possibilidade dessas tarifas. Essa é a promessa de Trump. Olha só, vamos lembrar os velhos tempos aqui do Linha de Frente. Deixa eu falar com você que está em casa, que quer entender de verdade qual que é essa ligação do Lula com o presidente chinês. E o que interessa você saber nisso tudo? Você que talvez seja um novo entrante na política, como eu fui há pouquíssimo tempo atrás, tá? 3 coisas importantes você aí em casa saber. O primeiro, qual é a relação que o Lula vai ter com a China e que vai impactar na relação dele com o Donald Trump nos Estados Unidos. Essa é a primeira. A segunda, nós vivemos a internet, nós sabemos aqui que a China, ela é extraordinária no quesito tecnologia. Então, talvez essa aproximação do Lula tem muito a ver com essa aproximação da tecnologia, porque nós sabemos que o Lula acaba de romper com o Elon Musk, tá? É dono da Starlink. Então, essa aproximação do Lula com Xi Jinping tem a ver com isso. A terceira, você, meu amigo, minha amiga, presta bem atenção no que eu vou te falar. Nós queremos saber se nesse almoço, na verdade, nesse jantar de hoje à noite com o presidente chinês, nós deixaremos de pagar as taxas das mercadorias que a gente compra da China. É o mais importante. A brusinha. Exatamente. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber. E se o Lula deixar, de fato, o partido dele de lado, ele pensar na economia do país, ele vai ser o que o Brasil sempre foi, um elo de ligação e um elo de paz entre outros continentes. Ele se aproxima agora do líder chinês e, com certeza, para benefício de nós, brasileiros, porque o dólar só está aumentando, é um absurdo. Você que conhece essa moeda, você sabe como é que estão essas coisas e da importância da relação do Brasil com a China para com os Estados Unidos. Então, vamos aqui orar para que nesse jantar de hoje, essas relações entre eles seja saudável. Maria, já que você falou de tecnologia,